Então, boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a professora Antonina e vou estar aqui com vocês na condução dessa disciplina. A todo momento que vocês quiserem conversar, né, fiquem à vontade para fazer alguma uma pergunta, alguma colocação. A altura do áudio está bom, Ronaldo? Ou Oswaldo? Pessoal, Tá bom, professor. tá. Ótimo. Então, a gente vai iniciar aqui apresentando o nosso plano de disciplina, né? E depois o cronograma, né, de execução dessa disciplina. Eu vou espelhar aqui para que a gente possa começar a olhar o plano para que eu possa explicar para vocês como é que a gente está pensando de conduzir a disciplina de estágio 1 durante esse semestre de 2022.1. Bom, sejam todos bem-vindos, é um prazer estar com vocês mais uma vez. Então vamos lá, apareceu aí para vocês? Oswaldo, tá ok? Sim. Tá me dando aí o ok. Se tiver pequeno, Oswaldo, pede para me avisa só para eu aumentar aqui, tá bom? Ok. Tá bom desse tamanho? Tá bom desse tamanho, tá bom. Ok. Então a disciplina, ela vai ser conduzida por mim, pelo professor Juscelino. Acho que você já conhece o professor Juscelino. Eu estou iniciando com a disciplina de estágio agora, mas o Juscelino também vai estar com a gente durante esse período ainda, tá bom? Então, a ementa da disciplina, ela consta aqui, que é o processo de formação e a trajetória de profissionalização docente e suas instâncias constitutivas, laboratório e oficinas de planejamento da ação docente, construção de materiais didáticos e utilização de novas metodologias em educação. Então, os objetivos, que é discutir diferentes metodologias e técnicas de ensino, analisar aspectos referentes à formação docente, relacionar fundamentos teóricos com a prática de ensino, analisar o papel do docente enquanto professor pesquisador, planejar, realizar microaulas em grupos, com a produção de materiais didáticos e utilização de ferramentas digitais, que é a gamificação, Padlet, Kahoot, entre outras ferramentas digitais que vocês podem lançar mão para realizar essas microaulas. Então, nós planejamos essa realização de microaulas para combinar com a terceira nota, né, dessa disciplina. Então, essas microaulas eu vou explicar mais à frente para vocês como é que a gente está pensando de realizar essa atividade. Então, o conteúdo programático está dividido em 3 unidades, como vocês podem ter visto lá já no SIGA, né? Então, lá está tudo divididozinho, então a gente tem aqui a unidade 1, né? Que são os aspectos teóricos do ensino de língua inglesa, né? Ou da língua inglesa mesmo, né? As crenças, orientações das disciplinas, a língua inglesa e a base nacional comum curricular, a organização da disciplina, o contexto da disciplina, a carga horária e as atividades gerais da disciplina, e a produção teórico-prática sobre o estágio na formação de professor, uma reflexão crítica. Então, nessa aula de hoje, a gente vai praticamente fechar, né, não dá para fechar todo, mas praticamente a gente vai ver toda essa unidade 1 aqui, tá bom? Então, a unidade 2, que é a formação de professores, que vai trazer esses aspectos históricos, então vai trazer lá os modelos de formação e os conceitos norteadores, propostas para a formação do professor reflexivo, procedimentos e instrumentos de reflexão, temas contemporâneos transversais na BNCC. Tá? A unidade 3, que traz a construção de materiais didáticos e a utilização das novas tecnologias em educação. Então, ele vai trazer algumas discussões teóricas sobre as relações na pesquisa da prática pedagógica e planejamento e realização de microaulas.
tá? Aqui a gente traz todo o procedimento metodológico e tecnológico, né? Que a disciplina vai funcionar com essa, pela interação aqui no SIGA, né, pela plataforma digital. Nós vamos utilizar aulas interativas, essa é a nossa primeira aula. Depois, a gente vai utilizar também textos eletrônicos, fóruns, né, para discussão. Também lá, esses fóruns também já estão cadastrados lá no SIGA, né, e vocês já podem olhar lá essa, essa, essas, esse material todo lá, né? É, esses fóruns já estão cadastrados, com, vocês podem já começar a realizar essas atividades, tanto os fóruns como as atividades também já estão todas cadastradas. Qualquer dúvida, vocês podem ir perguntando aqui, né? Aí nós temos a apresentação de trabalhos escritos, que são as atividades que também já estão propostas e também lá cadastradas dentro de atividades. E vem a nossa última atividade, que é o planejamento e realização dessas microaulas. Como que vão funcionar essas microaulas? As microaulas, vocês vão ter temas, onde esses temas vão ser escolhidos por vocês, dentro da área de conhecimento de vocês, que é língua portuguesa com habilitação em letras em inglês, né? Então, vocês vão escolher conteúdos dentro da área de vocês, de atuação, e esse conteúdo vocês vão elaborar uma microaula. Essa microaula é gravada, né? E depois vocês vão encaminhar essa microaula para os tutores, é, e depois para eu dar uma olhada, né? Essas microaulas, elas têm entre 5 e 10 minutos de gravação, né? Vai ser uma atividade realizada em grupo, habilitação em inglês, obrigada, Átila. Então, vai ser realizada em grupos, depois a gente vai dividir esses grupos, talvez por polo, lógico, né? Para que vocês realizem essas atividades. Qualquer dúvida, a gente vai aqui explicando melhor a respeito disso. Vamos lá. Passamos à frente. O sistema de acompanhamento vai ser feito aqui pela plataforma, né? Com atividades que vocês vão encaminhar. Recursos didáticos e os procedimentos avaliativos, né? Que foi tirada aqui essa questão do relatório final, por quê? Porque a disciplina de estágio supervisionado 1, ela é uma disciplina totalmente teórico, né? Teórico prático, mas não no sentido de vocês irem para o campo de estágio. Então, vocês vão, as nossas discussões, elas vão acontecer toda aqui no campo teórico, dentro da plataforma, sem que vocês se desloquem para a escola para fazer o plano de estágio. Esse plano de estágio, ele vai ser feito lá no início da disciplina de estágio 2, com o desenvolvimento da atividade observacional, que é inerente à disciplina de estágio 2. Então, a disciplina de estágio 1, a gente vai ver aqui nesse campo teórico-prático de discussões, fazendo relações teoria e prática, né? Mas discutindo essas questões da importância do estágio supervisionado na formação de professores e também entender essa relação teoria e prática e compreender como que hoje a formação de professores e a própria língua inglesa, né, ela vem sendo abordada no contexto da BNCC e também como que a gente trabalha sistemas contemporâneos transversais que também são abordados nesse novo documento que regulamenta o currículo dentro das escolas. Então, aqui a gente tem o que? O planejamento e relação de microaulas, que é de 0 a 10, os fóruns, as atividades, e os seminários, porque os seminários lá no final, a gente combina esses seminários, né, integrando o seminário com a microaula, tá certo? Tá, acho que aqui é só com relação às provas finais, como que isso funciona, e encerramos aqui. Alguma dúvida, gente, aqui com relação ao plano? Tudo ok, né? Podemos prosseguir.
Eu vou espelhar para vocês agora o nosso planejamento da disciplina, que também está lá no SIGA, né? Isso aqui eu só vou mostrar para vocês, assim, brevemente, né? Então, aqui, isso aqui está todo lá no SIGA, né? Tudo que tem aqui nesse cronograma da disciplina, planejamento da disciplina, também está lá no SIGA, unidade 1, unidade 2 e a unidade 3, certo? Podemos seguir? Está baixo, o meu retorno está bom. Então, tá ok agora, Juliano? Você está me ouvindo direitinho? Tudo bem aí, Ronaldo? Oswaldo, aliás. Ouvindo bem, professor. Ok. Só ver aí com os meninos, ver se tá tudo ok. Certo, o Ok som para aqui. mim tá bom. Então, nós vamos iniciar a nossa discussão aqui sobre o estágio supervisionado, tá? Como que esse estágio supervisionado, ele tem a sua relação com a formação de professores, tá? Então, como eu falei para vocês anteriormente, o estágio é uma disciplina que vem a contribuir com o processo formativo dos professores, então é o momento em que o aluno que está fazendo a licenciatura, ele tem esse contato com o campo de estágio, ou com o seu campo, futuro campo profissional, de atuação profissional, né? Então, nesse momento, o aluno, o futuro professor, ele tem essa primeira aproximação com a escola, né? E o estágio supervisionado 1 traz essa primeira discussão introdutória, no sentido de situar esse aluno do que é realmente o estágio supervisionado e qual a contribuição dele para esse processo de formação docente. Para entender a contribuição do estágio nesse processo de desenvolvimento profissional e de formação do futuro professor, nós vamos primeiro compreender quais são os paradigmas que norteiam a formação docente, né? Então, a Berens, ela traz uma classificação desses paradigmas. Então, a gente tem o que são paradigmas? Paradigmas são modelos. Então, a gente tem aí vários modelos de formação de professores. E por que, professora, que é importante a gente discutir e ter compreensão desses paradigmas? Porque quando a gente vai, ou quando os alunos adentram ao campo de estágio, que vão até a escola, esses alunos vão se deparar com essas atuações docentes e com esses modelos de prática, de professores que vão estar lá nesse campo de estágio. Então, primeiramente, é necessário que se compreenda que tipo de prática é essa e que tipo de professor é esse que está atuando lá no campo de estágio. Então, a Berens, ela traz esses paradigmas. Primeiro, ela traz uma discussão sobre o professor culto, e aí ela vem dizendo que o professor culto é aquele modelo de professor que ele domina todo o conteúdo que ele vai ministrar em sala de aula, né? Então, é um professor que tem um domínio do conhecimento específico da matéria, seria que no nosso caso o professor de língua inglesa, que ele vai estar lá no seu campo de estágio e ele vai ter um domínio amplo da língua inglesa, mas a profissão docente, ela é uma profissão que abrange muitos saberes, como o próprio Tardif traz em suas discussões sobre formação docente. E quando a gente discute esses saberes docentes, a gente fica claro nas pesquisas realizadas pelo Tardif que, para ser professor, não basta dominar o conteúdo específico da matéria, que no caso a língua inglesa. Então, eu vou precisar saber, esse professor ele vai precisar dominar uma série de outros saberes, conhecimentos,
E um deles é o pedagógico, né? O saber experiencial, o saber curricular, e muitos outros saberes que são inerentes à profissão docente. Então, vocês vão notar, quem já não é professor, que existem vários modelos de professores que são aqueles, por exemplo, que têm um domínio amplo daquilo que ensina, que é o conhecimento específico, mas lhe faltam outros saberes que de certa forma, dificultam esse processo de mediação do conhecimento que está sendo transmitido aos alunos. Esse é um modelo de professor de formação docente. Um outro modelo que a Beres fala é o professor técnico. É aquele que adquiriu um saber técnico. Então, você pode perceber que lá vão aparecer, e vocês vão poder observar, vários tipos de professores, sobretudo aquele também que tem um saber técnico que é capaz de, vamos supor, de lançar mão de vários recursos para ministrar uma aula, mas vão lhe faltar outros saberes. Então, como o Tardif discute, o professor, ele nunca vai estar completo se ele não mobilizar todos os saberes necessários à execução da docência. E aí ela traz uma outra classificação, que é o professor prático artesão. E aí ele diz que esse professor é aquele que adquiriu no próprio campo a ação de atuar. É um bom improvisador. E isso também vocês vão poder perceber quando vocês adentrarem no estágio 2, na parte observacional. Então, vocês vão notar que lá tem professor que ele vai para a escola, né, ele planeja uma aula, ele até faz o planejamento, né, mas no momento da aula, ele simplesmente esquece aquele planejamento que ele fez. Então, o planejamento ele fica de lado e o que vai ser prioridade no momento da aula é o livro didático, aquela atividade repetitiva e memorística que vai predominar na aula desse professor. Então, ele não se preocupa na elaboração de um material didático, de como esse conteúdo vai ser mediado. Então, a preocupação dele, na verdade, é de chegar lá na sala de aula, abrir o livro e pedir que o aluno execute a leitura daquele texto que está lá, daquele conteúdo da língua inglesa que está lá, e que faça a atividade que ali está proposta ou que ele levou aquela atividade proposta. Não existe uma preocupação com a mediação e nem a discussão desse conteúdo que está sendo ali mediado. Um outro modelo que a Beres traz, que é o professor prático reflexivo, que é aquele professor que constrói um saber pela reflexão da experiência, tornando-se um pesquisador. Então, como a gente pode ver, esse nome professor reflexivo e professor ator social, que é outro modelo de formação, são modelos, são paradigmas de formação de professores que já vão estar bem mais aqui nessa discussão contemporânea, que vai totalmente contrário àquele modelo cartesiano que a gente tinha e que ainda hoje existe nas escolas. Então, hoje o que se discute é essa prática, é esse professor que tem uma atuação mais reflexiva, que constrói um saber pela reflexão da experiência, tornando-se um pesquisador da própria prática. Então, é aquele professor que vai para a aula, é aquele professor que faz um planejamento e que leva esse planejamento para o momento da aula, mas, se for necessário, esse planejamento e a turma pedir, ou a própria situação que surgir no momento da aula, esse professor é capaz de redefinir o seu planejamento e, a partir dali, criar uma nova discussão dentro de sala de aula. Porque o que se sabe? Que o planejamento ele é flexível. Às vezes eu planejo um tipo de conteúdo e um tipo de instrumento mediador, que eu chamo de instrumento mediador aqui, os recursos didáticos, mas esses instrumentos, no momento da aula, eles podem não atender, né, àquela necessidade que a turma está expressando. Então, o professor que é um professor prático e reflexivo é um professor que é capaz de refletir sobre essas situações que vão surgir no chão da sala de aula. São professores que não vão virar as costas, vamos assim dizer, numa palavra mais coloquial,
para as necessidades dessa turma, tá? E aí vem um outro paradigma, que é o professor enquanto ator social, que é aquele professor que é enganjado na definição do projeto da escola e de sua gestão. Então, é um professor que, além de ser esse ator, esse professor prático, reflexivo, que constrói o seu saber a partir da reflexão, é um professor também que se enganja no movimento da escola. Por quê? Porque a escola, gente, é uma empresa, né? É uma entidade social. Então, enquanto instância social, a escola ela abarca toda a formação do sujeito. Então, ela tem acesso à comunidade, à família. Então, a escola ela não é feita só de professores, só de alunos, só de direção, de gestão. Então, existe toda uma parte que juntamente com esses atores, vão formar, né, a escola como um todo, né, como um ator social que vai estar ali, todas essas entidades, vamos dizer, todas essas representações voltadas para um único objetivo. Que objetivo é esse? A formação integral daquele aluno que ali está. Então, o professor de inglês, enquanto um ator social, não é esse profissional que vai se preocupar exclusivamente com a língua inglesa, mas aquele professor que vai se preocupar com a formação integral desse aluno. Então, é um professor que vai se preocupar com o currículo, é um professor que vai se preocupar com a família, com a interação social da família, escola, escola-família, né? Com os conselhos escolares, com a elaboração do PPP, do PDI, do PDI dessa escola. Então, é um profissional que ele é parte da escola, ele está envolvido na escola. Então, veja que quando a gente discute esses paradigmas que a Berens traz, a gente pode perceber claramente que o professor é esse profissional, que é um profissional que é formado por um amálgama de saberes, como o próprio Tardif diz, e como Donald Schoen diz, que é um profissional que ele está sempre refletindo na ação. Então, é reflexão, ação, reflexão. Então, veja só, o ser humano por si só, você pode dizer, professora, mas todo mundo reflete. Sim, todo ser humano é capaz de refletir. O que vai diferenciar um professor enquanto um ator prático reflexivo de um professor que reflete simplesmente ou que sabe que determinadas situações precisam ser retomadas, mas o professor que leva essa questão da reflexão, ação, reflexão, como defende Donald Schoen, é aquele professor que observa as fragilidades no momento da aula, as lacunas no processo de mediação do conhecimento, de construção daqueles conceitos que estão assim, sendo ali trabalhados, e esse professor é capaz de redefinir as ações daqueles conceitos que foram trabalhados. Quer dizer, eu simplesmente não vou esquecer, né? Eu não vou deixar para trás. Porque o que se percebe é o seguinte, olha, vocês vão se deparar muito com isso na escola. O professor vai dizer, bom, eu fiz a minha parte. Se o aluno tirou nota baixa, aí o problema já não é mais meu, né? O conteúdo foi dado, a atividade foi feita. Então, se o aluno não conseguiu se apropriar daqueles conceitos que ali foram trabalhados, então, infelizmente, eu não posso fazer nada, né? E esse não é vamos dizer assim, a reflexão, não é a atitude, né, de um professor enquanto ator social, de um professor enquanto prático reflexivo. Porque se assim o professor proceder e pensar e agir, eu vou estar lá dentro de um paradigma newtoniano cartesiano. Então, eu vou estar lá dentro daquele ensino totalmente tradicional e que não vou me preocupar com esse processo formativo desses alunos. Tudo bem até aqui, turma? Podemos seguir? Então, só avançar aqui. Pensando assim, o Carlos Libânio, ele traz uma seguinte reflexão. Ele diz, que saberes o professor precisa construir face a esse cenário? Né? Aí ele diz o seguinte,
Me desculpem, é aqui mesmo. Então, ele diz que, no contexto da sociedade contemporânea, várias exigências educacionais pedem às universidades e aos cursos de formação para o magistério um professor capaz de ajustar a sua didática às novas realidades da sociedade, do conhecimento, do aluno, dos diversos universos culturais e dos meios de comunicação. Então, o que a gente pode perceber diante dessa fala do Libânio? É que o seguinte, no contexto que a gente vive hoje, nós temos desafios imensos diante da profissão de ser professor. Então, ser professor hoje não é só aquele profissional que adentra uma sala de aula e domina um determinado saber, né? Como, por exemplo, disciplinar. Não é só isso. Então, o professor é esse professor que é capaz de mobilizar toda essa amálgama de saberes que vão constituir a identidade desse professor. Então, é um professor que ele é capaz de se sentir o sentimento de incompletude, né? Aquele professor que não se sente completo, é aquele professor que a todo momento está buscando vencer os desafios da sociedade contemporânea. E hoje a gente vive esse desafio que bem contundente depois da pandemia. A gente já tinha isso antes, né? Mas depois da pandemia a gente vê que novas exigências estão aí pedindo dos profissionais como um todo, e o campo educacional não seria diferente. Então, da mesma forma, esses profissionais da educação estão sendo desafiados a buscar também novos conhecimentos para lidar com essas singularidades e com esses desafios que estão postos hoje. Desafios tecnológicos, desafios de lidar com as ferramentas digitais, desafios de implementação do novo NEM, que é o novo ensino médio, desafios de lidar com a implementação da BNCC. Então, o que a gente vê hoje é que é um tumulto dentro da profissão docente. Se a gente já tinha dificuldade, hoje, então, isso se exacerba ainda mais. Bom, então, ele diz o seguinte, que saberes é esse? Então, que saberes são esses? Então, um deles são competências referentes ao comprometimento com os valores inspiradores da sociedade democrática. Então, esse professor, uma das competências que precisa ser desenvolvida são essas competências referente ao comprometimento dos valores da sociedade contemporânea. E isso está aí posto. Tá? Então, a gente tem uma sociedade que tem, vamos dizer assim, situações que exigem desses profissionais uma atuação mais didática, uma atuação mais interativa, né? São crianças, adolescentes e adultos que estão na sala de aula com ferramentas digitais na palma da mão, e que esse professor precisa estar habilitado para discutir e lidar com esses desafios. Também discutir temas que são contemporâneos da nossa realidade, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, a questão da educação financeira, que são os temas, meio ambiente já vinha nos temas contemporâneos transversais, né? E agora a BNCC ela traz 15 temas que é para atender a essas necessidades contemporâneas da sociedade atual, né? Então, competências referentes à compreensão do papel social da escola, como eu já falei anteriormente, a escola tem esse papel social, porque não é transmitir conteúdos, mas formar pessoas. Então, para isso, o professor precisa estar pensando lá naqueles dois últimos paradigmas. Então, ele tem que ser um professor prático e um professor ator social, né? Competência referente ao domínio do conteúdo, claro que, como o Gil Pérez diz, eu não posso ensinar aquilo que eu não sei. Então, como é que eu vou ensinar determinado conteúdo da língua inglesa se eu não domino ele? Então, eu não sei, eu não posso ensinar aquilo que eu não sei. Temos agora um desafio que não é da agora, mas que agora está aí posto nos documentos que estão orientando os currículos, que é a questão da interdisciplinaridade. Então, hoje, trabalhar determinados conteúdos não é só pegar esse conteúdo e trabalhar, mas a BNCC está aí, pedindo que esses conteúdos sejam vistos de forma interdisciplinar, né? Então, esse professor, quando vai trabalhar determinado conteúdo da língua inglesa,
Então, eu não posso parar só, eu vou trabalhar. Eu posso articular com o português, eu posso articular com o professor de biologia, com o professor de ciências, que hoje não é mais área de conhecimento, ou não é mais disciplina, mas área do conhecimento, né? Então, eu tenho linguagem e suas tecnologias, eu tenho ciências da natureza e suas tecnologias. Então, quando eu vou ensinar determinado conteúdo, eu tenho que procurar, né, articular esse conteúdo com as outras áreas do conhecimento. E como uma forma de tornar isso mais interdisciplinar e mais transversalmente, nós temos temas contemporâneos, né? Esses temas contemporâneos podem ser abordados e são para ser abordados de uma forma interdisciplinar e transversal, como o próprio nome diz. Uma outra competência é referente ao domínio do conhecimento pedagógico. Por quê? Porque o conhecimento pedagógico para o professor é essencial. Então, não basta só eu saber o conteúdo. Eu sei a disciplina, eu entendo do currículo da escola, mas eu não sei elaborar um material didático, eu não sei como mediar esse conhecimento. Tá? Então, esse conhecimento pedagógico, ele é essencial para a qualidade da aula desse professor, para que ele possa aí estar realizando a relação entre teoria e prática e como que esse aluno ele pode vivenciar esses conteúdos teóricos na sua prática cotidiana. Né? Competência também referente ao conhecimento do processo de investigação, que possibilite o aperfeiçoamento da prática pedagógica. Competência referente também ao gerenciamento do próprio desenvolvimento profissional. Por que isso aqui? Porque, como eu disse lá no início da nossa discussão, o professor, ele tem essa questão da incompletude. A nossa identidade docente, ela nunca está completa, né? Ou seja, a nossa identidade docente, ela está a todo momento em um processo de atualização, vamos dizer assim, e de construção. Por quê? Porque o conhecimento, ele não para. A ciência não para. Então, se o conhecimento não para, a ciência não para, então, obviamente, eu, enquanto professor, também não posso parar. E, obviamente, a minha construção identitária também, ela não se fossiliza, tá? Então, conhecimento para o desenvolvimento profissional, cultural e geral, né, geral e profissional, né? Informações sobre crianças, jovens, adultos, isso aí está lá dentro dos temas contemporâneos transversais. Conhecimento sobre a dimensão cultural, social, política e econômica da educação, porque para eu entender o presente e poder projetar o futuro, eu preciso olhar para trás. Então, para eu entender o sistema educacional que eu tenho hoje, como que a língua inglesa é trabalhada hoje dentro da escola, eu preciso olhar os seus aspectos históricos também, né? Então, eu preciso voltar ao passado, entender o presente, para depois projetar o futuro, tá? Então, conhecimento dos conteúdos da sua área de atuação, que são objeto de estudo, isso a gente já falou, né? Então, o Coelho, ele diz o seguinte, que ser professor é bem definido nessa citação dele. Ele diz o seguinte, o ofício de ensinar não é para aventureiros, é para profissionais homens e mulheres que, além dos conhecimentos nas áreas dos conteúdos específicos e da educação, assumem a construção da liberdade e da cidadania do outro, como condição mesma da realização da sua própria liberdade e cidadania. Então, professor, a profissão de professor é esse desafio, né, de estar comprometido com esse processo de formação integral desses sujeitos que estão lá na escola. Então, não é uma profissão para aventureiros, é aquele profissional que verdadeiramente quer ser professor e está preocupado com a formação daqueles que estão ali sobre a sua orientação. Então, ser professor é viver a sua profissão, sujeito de transformação. Então, é um sujeito que conquista a condição de sujeito, é objetiva e subjetiva, porque ser professor é aquele sujeito que briga pelas condições objetivas, que é salário, carreiras, instalações, equipamentos. É um sujeito que briga pelas condições objetivas de trabalho.
Não é porque eu sou professor que eu vou ser aquele profissional passivo, que vou aceitar tudo. Não, mas eu preciso reivindicar os meus direitos. Mas eu preciso também compreender a minha subjetividade, que também ter uma proposta de trabalho, e também ter um projeto educativo. Eu também preciso ser um profissional aberto a mudanças, que vocês vão encontrar muito na escola, aqueles professores, profissionais que estão lá na educação, que quando vocês chegarem vão dizer, você vai ser professor? Invente outra profissão. Olha, isso aqui não vale a pena e tal. Então, vocês vão ser totalmente desmotivados, né? Porque são profissionais que eles acham que a educação é sem solução, que não tem jeito. E agora que a gente está vendo esse processo de implementação desses novos documentos, que é a BNCC e o novo NEM, então vocês vão encontrar muito esse discurso que não vai funcionar, que não vai dar certo, e que é mais um programa que veio aí que não vai ter nenhum resultado, né? Então, são aqueles profissionais que não estão abertos a mudanças. E o professor precisa ser aquele profissional também que precisa sair da sua zona de conforto. Então, a gente precisa estar aberto a mudanças. Por quê, gente? Porque, gente, a ciência não para, o conhecimento não para. Então, o sistema educacional também não pode parar. Se a gente ficar todo o tempo do mesmo jeito, como que a educação vai avançar? Com as novas tecnologias, com a sociedade que avança, com as novas demandas sociais. Então, o projeto educacional, e nós, enquanto profissionais da educação, também precisamos estar abertos a essas mudanças. Então, o Carlos Drummond de Andrade, ele diz o seguinte: tinha uma pedra no meu caminho tinha uma pedra. Então, que reflexão ele nos traz aqui? Ele nos traz a reflexão dizendo o seguinte, que toda profissão eu vou encontrar obstáculos. E o sistema educacional, ser professor, não é diferente. Eu vou encontrar obstáculos do mesmo jeito, tá? Mas eu preciso ser consciente de tudo isso e querer fazer o melhor enquanto profissional que ali está, tá? Então, o estágio supervisionado. O estágio supervisionado curricular pressupõe atividades pedagógicas efetivadas em um ambiente institucional de trabalho. Então, como eu falei lá no início, o estágio supervisionado é esse momento em que o futuro professor vai adentrar ao seu futuro campo de trabalho. E essa aproximação, ela é gradativa, ela não pode ser abrupta. Então, primeiramente, a gente faz essas discussões teóricas, vendo o que é o estágio, qual a contribuição dele para o processo formativo, compreender todo esse processo de formação docente e a contribuição do estágio para isso. Depois, a gente vai para a observação e depois para os estágios de regência. Então, é esse local de aproximação com a prática, com a instituição e o seu futuro ambiente de trabalho reconhecido pelo sistema de ensino, que se concretiza na relação estabelecida entre o docente experiente e o aluno estagiário, com a mediação de um professor supervisor acadêmico. Então, você vai ter um professor, que no caso de vocês é o tutor, e vai ter e eu, né? E vai ter o professor lá da escola, que vai ser o seu par mais experiente. Então, é oferecido em situações reflexivas e contextualizada, conferindo-lhe condições para que se torne autor da sua prática, por meio de de vivência institucional sistemática, norteada pelo projeto pedagógico da instituição formadora. Tá? Então, o próprio PPP de vocês, o PPC, lógico, ele já traz toda essa estrutura do estágio supervisionado, com sua carga horária, e as emendas de cada etapa formativa dessa. Então, oferecer ao futuro licenciando o conhecimento real em situações de trabalho, isto é, diretamente em unidades escolares dos sistemas de ensino. Verificar e provar em si e no outro a realização das competências exigidas na prática profissionais e exigíveis dos formandos, especialmente quanto à regência. Então, acompanhar aspectos da vida escolar. Então, você vai lá, sobretudo no estágio supervisionado 2,
onde você vai observar todo esse contexto da escola, você vai observar a gestão, você vai observar o PPP, o PDI, né, os conselhos escolares que vão ajudar a gestão na administração dessa escola, né, a biblioteca, os espaços. Então, você vai ter esse primeiro contato com a escola, né? Então, acompanhar aspectos da vida escolar, que não acontece de forma igualmente distribuída. Então, a gente vê que a escola, ela tem toda a sua rotina, ela é distribuída durante um ano, diferente da gente aqui na universidade, que é semestralmente. Então, as atividades da escola, elas são distribuídas durante todo o ano letivo. Então, você vai ter reuniões de pais, conselhos escolares, reuniões para definir notas, você vai ter planejamentos, a escolha de livro didático, então toda essa rotina da escola, é viver a escola, verdadeiramente, feiras, eventos, e aí sucessivamente. Capacitar em serviço, o que só pode ocorrer em unidades escolares, lógico, onde o estagiário assuma efetivamente o papel de professor. Outras exigências do projeto pedagógico e das necessidades próprias do ambiente institucional escolar. Então, integrar as questões teóricas às questões práticas vivenciadas ao longo do curso, tá? Possibilitando a construção de conhecimento significativo pela ação, reflexão, ação. Olha aí o que eu falei anteriormente. Isso é o tripé da reflexão definido por Donald Schoen. Então, hoje todo livro que você vê sobre formação de professores, sobre prática docente, o pessoal vai falar em reflexão. Então, o que é esse profissional reflexivo? Aquilo que a gente discutiu anteriormente. Então, é esse profissional que não reflete por refletir, mas esse profissional que reflete e toma uma ação a partir dessa reflexão, né? E retoma esse planejamento, retoma essa aula, retoma aquele conceito que está sendo trabalhado. Investigar o contexto educativo na sua complexidade e analisá-lo, tornando-o continuamente como um objeto de reflexão para a construção de forma de gerenciamento do mesmo. Então, é isso, é ser reflexão na ação, né? Ação, reflexão. Então, eu reflito e retomo. Então, não deu certo, eu tenho que ter a consciência de que não deu certo e vou retomar aquilo que eu fiz, tá? Realizar atividades que aprimorem a prática profissional, integrando o ensino, pesquisa e extensão. Então, aí nós temos as práticas, né, as práticas de estágio supervisionado e a legislação vigente nas licenciaturas, né, o que arregimenta tudo isso. Então, a gente tem a resolução número 2 de 1º de julho de 2015, que é a resolução que dá o direcionamento para os estágios supervisionados, determinando a carga horária desses 4 estágios, que no caso do curso de vocês é o estágio 1, 2, 3 e 4. Tá? Então, o artigo 13, ele diz assim, que em tempo e espaço curricular específico, a coordenação da dimensão prática transcenderá o estágio e terá como finalidade promover a articulação das diferentes práticas numa perspectiva interdisciplinar. Então, no parágrafo 3º, ele diz lá, o estágio curricular supervisionado, definido por lei a ser realizado em escola de educação básica, e respeitado o regime de colaboração entre os sistemas de ensino, deve ser desenvolvido a partir do início da segunda metade do curso, a ser avaliado conjuntamente pela escola formadora e a escola campo de estágio. Então a resolução, ela traz isso aí, né, dizendo toda essa especificidade do estágio. Ele fala da carga horária desse estágio supervisionado, né, da formação de professores para a educação básica em nível superior e em curso de licenciatura de graduação plena, será efetivada mediante a integração de, no mínimo, 2.800 horas, né, nas quais a articulação teoria e prática garanta, em termos de seus projetos pedagógicos, a seguinte dimensão dos componentes curriculares. É o que a gente vai ver aqui. E aí a gente vê que o estágio, ele tem no mínimo 400 horas
de aula prática, né, de prática, como componente curricular, né, e também 400 horas de estágio supervisionado. Então, quando vocês olharem o PPC de vocês, então, durante toda a carga horária do curso, dessa carga horária total, 400 horas são de atividades práticas e, no mínimo, 400 horas de estágio supervisionado. No caso de vocês, vocês têm 405 horas de estágio supervisionado, né? Então, vocês têm aí o estágio supervisionado 1, que é de 90 horas, o estágio supervisionado 2, se eu não me engano, de 90, o 3 de 105 e o 4 de 135 horas. Então, quando soma tudo isso, você tem aí 405 horas de estágio supervisionado, certo? Então, a disciplina de estágio, gente, é isso aqui que eu trouxe para vocês hoje, essas discussões introdutórias sobre a importância do estágio na formação de professores no âmbito das licenciaturas. Então, eu gostaria que vocês agora estão abertos para as nossas discussões. Quem quiser fazer alguma colocação, pode ficar à vontade, tá bom? Como funciona para quem já trabalha em escola? Quem já trabalha em escola, você pode pedir como é que se diz? Você pode pedir o crédito da disciplina de estágio. Você precisa comprovar isso, eu acho que é da mesma forma, não é, Oswaldo? Você sabe me dizer? Eu acho que é a mesma coisa. Porque no presencial, o aluno entra com o processo e pede a dispensa da disciplina de estágio. Professora, no caso, nós já pode começar a estagiar ou, tipo assim, tem que aguardar alguma Não, outra coisa, a resolução? disciplina, ela é uma disciplina de estágio 1, ela é uma disciplina totalmente teórica, né? Então, nós vamos estar aqui presentes, vocês vão realizar as atividades que estão na plataforma, e nós vamos fazer as discussões que estão aqui dentro da plataforma, certo? A começar a estagiar, vocês vão começar no estágio 2 com o estágio observacional, Assim, entendi. entendeu? Não, não pode começar por conta própria, né? Você tem que esperar tempo certo, porque você tem termo de estágio, você tem toda uma documentação que precisa ser encaminhada para a escola, viu? Maria Vitória. No caso, será por etapas. Sim, nós temos 4 disciplinas de estágio: estágio 1, 2, 3 e 4. A disciplina 1 é teórica, o estágio 2 é uma disciplina teórico-prática, onde vai estar parte na plataforma discutindo o texto, outras partes fazendo observação, né? O 3, você vai ter regência no ensino fundamental, e o 4, regência no ensino médio. Isso, é por etapas. Desculpa, não sei se foi mencionado aqui, porque cheguei atrasado, infelizmente, mas gostaria de saber se os estágios serão indicados pela universidade e nós teremos que encontrar a vaga. Olha, Rosiane, eu acho que nesse caso, você vai ter que encontrar, os estágios, eles sempre são assim. A universidade, ela tem um convênio, né, com todas as instituições públicas municipais
no caso do estado do Piauí, né, estadual. Então, e existem outras escolas também que são conveniadas, até particulares. Você pode estar solicitando esse convênio de escolas depois lá na CEL, né, a gente pode disponibilizar para vocês, e aí vocês escolhem a escola, e daí é elaborado um termo de compromisso na época certa. Vocês vão começar a trabalhar com esses termos de compromisso a partir do próximo semestre. Tá bom? Professor, aí outra dúvida. Aí, no caso, a remuneração só ia surgir se fosse, no caso, em escola particular, correto? Como, Matheus? É assim, tipo assim, a remuneração, trabalhar ali, estágio remunerado, é só na rede particular ou a rede pública também remunera? Estágio, não, o estágio ele é um componente curricular obrigatório, ele não é remunerado. Existem dois tipos de estágio, o estágio obrigatório e o estágio que o aluno faz que não é obrigatório. Então, esse estágio não obrigatório, que ele pode computar como atividade complementar, o aluno ele pode fazer remunerado, aí é de responsabilidade do próprio aluno. Agora, o estágio obrigatório, ele não é remunerado. Respondi, Matheus? Você entendeu? Respondeu. Obrigado. Mais alguém? Vocês entenderam o conteúdo direitinho? Não. O convênio da universidade tem como estagiar com a escola de outro estado? Não. O convênio da Universidade Federal é com o estado do Piauí. Eu soube que agora, na última reunião que a gente teve com a CEL, que aqui em Teresina, por exemplo, Timon, os alunos poderiam realizar o estágio lá em Timon. Agora, em outros locais, eu não sei exatamente responder isso para vocês. Quem escolhe a escola é o aluno. O convênio com a escola, que é o termo de compromisso, o convênio já existe, Renato. Agora, o termo de compromisso só a partir do próximo, que é o estágio observacional. Você é do Maranhão, posso escolher a escola? Sim, pode. Agora, a gente precisa saber se a cidade que você vai escolher no Maranhão, a universidade tem convênio. O seleciona em curso de idioma, vale como estágio? Olha, para valer como estágio, você tem que ter no mínimo 2 anos de experiência, tá? Se é na educação básica, carteira assinada, tá? E aí você dá entrada na universidade na dispensa. Existe todo um documento que você vai lá, acessa e dá entrada nessa documentação de dispensa. Se você atua no ensino fundamental, você pede a dispensa do ensino fundamental. Se você atua no ensino médio, você pede a dispensa lá do estágio 4. Tem aluno que já começou a fazer o curso e mudou para o outro estado. Aí, nesse caso, gente, a gente precisa ver com a CEL, se a CEL autoriza esses estágios em outro estado. Eu não entendi, Carmo, que curso livre é esse? É curso livre? Todas as escolas do estado, Cleudiane, de Oeiras, com certeza, são conveniadas da Universidade Federal. Toda escola pública é conveniada. É um convênio macro que atende todas as instituições públicas. Olha, os estágios, eles funcionam no horário que você pode. Geralmente, o estágio, o aluno que trabalha à noite, ele procura... Peraí. O aluno que estuda à noite, geralmente a disponibilidade dele é à noite. Então, ele vai procurar uma escola à noite para fazer o estágio. Porque quando você estiver fazendo, por exemplo, o estágio 2, que é de observação, durante esse período de observação, você não dá aula, você só observa, certo? Então, nesse momento, você vai estar lá na escola, observando, né, no seu horário de aula normal. Você não tem um horário de aula normal, que é noturno?
então você vai estar lá fazendo a sua observação. Quando for de regência, do mesmo jeito. Aqueles que podem desenvolver essa carga horária de estágio no período tarde ou manhã, faz. Vai depender da disponibilidade de cada um. Mais alguém? Por nada, Rosiane. O que eu souber responder, estou aqui. Mais alguma pergunta? Oswaldo? Oi, professora. É, certo. Agora, Jefferson, se preparar para as competências. Muito obrigada pela aula, professor, por nada. Olha, gente, uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é com relação às atividades que estão dispostas no SIGA. Então, como o período ele passa rápido, eu sugiro a vocês que vocês já entrem na plataforma, né, e já comecem a fazer essas atividades para não acumular lá no final, tá bom? Elas já estão abertas, né? Você já tem acesso a todas elas, tanto aos fóruns quanto às atividades que estão lá cadastradas. Pronto? Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Ok, parabéns, Carlos. Você já fez a primeira, né? Que ótimo. Não, o estágio ele não dá direito a você se ausentar, tá? Você vai ter que se adequar aí ao seu horário, tá bom, Joaquim? Eu acho que Bem, todo mundo já fez suas perguntas, né? Jefferson, você quer falar? Você levantou a mão? Boa noite, já foi. Já foi respondido. Ok, Jefferson.